Olá, aqui é o Professor Piscine, estamos iniciando mais um Piscinecast, esse podcast que acontece em todas as semanas. E hoje nós continuamos com a nossa série de vídeos sobre o livro Os 7 Hábitos das Pessoas Altamente Eficazes. Hoje com a parte 3, Seja Proativo. Vamos falar deste capítulo que inicia o primeiro hábito dos 7 hábitos. Vou falar para você o que é o ser proativo, como o Stephen Covey trabalha com esse conceito e por que aqui começa a vitória particular. O que é esta vitória particular? Certo? Lembrando, você que chegou aqui nesse vídeo, lembra de assistir os vídeos anteriores. Vídeo não, né? Podcast, Piscinecast aqui, ou áudio ou vídeo, onde você estiver, lembra de ouvir ou assistir os episódios anteriores que eu já falei a respeito, tá? É muito interessante, no vídeo anterior eu falei dos paradigmas e princípios, né? O que é o paradigma, como que ele funciona, vale a pena você ouvir antes de ouvir este aqui, certo? Tranquilo? Lembrando, você que está por aqui, já clica em gostei, compartilha, se inscreve no canal que está no YouTube, está ouvindo nas plataformas de áudio, Apple, Google, Spotify, lembra de se inscrever para receber meus podcasts e também compartilhar e dar 5 estrelas depois. Vai lá no Spotify rapidinho, no Apple, dê as 5 estrelas que você ajuda o nosso conteúdo a chegar a mais pessoas. Muito obrigado, pessoal, que tem acompanhado aí a nossa série e o Piscinecast de forma geral. Vamos lá, direto ao ponto. Essa parte 3 aqui, nós vamos iniciar primeiro o hábito 1, né? E vamos iniciar um conceito de vitória particular, tá? Vou explicar para você o que é esse conceito de vitória particular e o que ele quer dizer com este ser proativo. Tá? É muito prático o livro do Stephen Covey. Ao longo dos Piscinecasts você vai percebendo que ele é bem prático. Eu sei que aqui a conversa que eu tenho com você ela soa um pouco muito mais teórica. Parece que é só teoria, mas se você pegar o livro, ele tem tabelas, ele tem lista de exercício para você fazer. Por isso que eu recomendo a leitura. Piscinecast aqui não é resumo de livro, é comentário. Eu recomendo que você leia e coloque em prática. Lembrando também, os links para comprar o livro físico ou digital estão abaixo desse vídeo, na descrição do podcast. Você comprando pelo nosso link, nós ganhamos uma pequena comissão. Isso ajuda a manter todo o nosso Piscinecast. Muito obrigado quando você compra pelos nossos links. E até compartilhar com alguém os nossos links. Muito obrigado também. Vamos lá, olha o que o Stephen Covey coloca de cara. A autoconsciência permite que guardemos uma certa distância e examinemos até mesmo o modo como vemos a nós mesmos. Nosso paradigma pessoal, o paradigma mais fundamental da eficácia. Autoconsciência. Por isso que ele vai falar em vitória particular. Nós já trabalhamos com esse conceito no Piscinecast anterior, né? Que é o capítulo anterior, Paradigmas e Princípios. Você tem que ter autoconsciência de como você é, de como você está, para que você, olha só que legal, guardemos uma certa distância e examinemos até o modo como vemos a nós mesmos. É um metapensamento. O que quer dizer esse metapensamento? É o pensar sobre o pensar. Por que você tem determinados pensamentos? Por que você tem determinadas coisas? Você vai começar a refletir sobre isso. Autoconsciência. Tem muita gente que fala, eu sou impulsivo. Eu ajo e depois eu penso. Sabia que só de você falar isso já demonstra que você tem autoconsciência? Tem gente que não sabe disso. Se você chega hoje e fala, pô, eu sou uma pessoa muito nervosa, eu não costumo esperar as coisas. Autoconsciência. Ah, eu sou uma pessoa muito triste, eu sou meio melancólico. Autoconsciência. A partir do momento que você se percebe de alguma forma, você desenvolve uma autoconsciência. Peraí, professor Piscine, mas eu não posso ter uma autoconsciência deturpada? Ou seja, eu não posso estar me vendo de maneira errada? Pode. A resposta é direta, né? Pode. Mas o que acontece? Mas você já está começando a treinar. Você vai começar... Um exercício bacana para você determinar se você está se vendo da forma correta é como você se vê e como as pessoas veem você. Cara, nem todo mundo tá vendo você. Tem gente que fala assim, as pessoas não veem quem eu realmente sou. E a pergunta que eu tenho é, será? Será que elas não veem? Ou você não quer aceitar quem você realmente é? Começa com isso. Entendeu? Se as pessoas... Eu já comentei isso em episódios anteriores. Se você chega e fala, eu sou pontual, mas todo mundo fala, fulano, pelo amor de Deus, você chega atrasado todo dia.
As pessoas estão mostrando para você algo que você talvez não está querendo ver. E você precisa tomar essa consciência e falar, cara, você quer saber de uma coisa? É isso. Vou dar um exemplo para você, pessoal. Eu tenho uma certa tendência a querer a querer resolver. É como se eu quisesse não ter problemas. Então, eu preciso gravar vários episódios de Piscinecast, eu preciso fazer vários textos para não pensar mais nisso. Durante muitos anos eu trabalhei com esse tipo de mentalidade. O que acontecia? Eu me frustrava. Por quê? Porque eu não conseguia gerar o trabalho que eu queria, eu não conseguia adiantar os meus processos, isso gerava em mim uma sensação de que eu não estava conseguindo, eu não fazia nem o básico e parava. Entendeu? Isso é uma autoconsciência. O que eu percebi? Eu falei, cara, tem coisas que eu vou fazer para a vida inteira. É como comer, é como respirar, é como fazer exercício. Faz parte da sua rotina. Estilo de vida. Uma coisa é o que você faz por um momento. Por exemplo, talvez agora você esteja num projeto tal, isso é de momentâneo. Para mim, eu achava que tudo era momentâneo. Mas não, algumas coisas são estilo de vida. Eu tenho que fazer. Toda semana eu tenho que fazer Piscinecast. Todo dia eu tenho que escrever, porque faz parte do meu hábito de escrita. Todo dia eu tenho que ler alguma coisa. Eu tenho que estar estudando. Então tudo isso faz parte de mim. E é uma autoconsciência que eu tomo. Eu aprendi a me ver a forma como eu ajo e coloquei em prática algo. Mas é fácil mudar? Lógico que não é fácil mudar. Volta e meia eu quero tentar resolver tudo, mas não vai adiantar, cara. Eu chego e falo, Leandro, por favor, né? Vamos cair de novo nesse erro? Você deve conversar consigo mesmo. Funciona muito bem. Seguindo aqui, olha o que ele fala. O paradigma social atualmente aceito nos diz que nosso condicionamento e nossa condição determina amplamente o que somos. Aqui o Stephen Covey ele vai puxar um referencial histórico, psicológico, né? Uma visão assim da história da psicologia para justificar a maneira como as pessoas são atualmente. Ele vai chamar de determinismo genético, psíquico e ambiental. O que ele quer dizer com determinismo? Ele quer dizer que o que a psicologia, e aqui eu tenho que tomar muito cuidado, você que é psicólogo, que é dessa área de formação, entenda que o Stephen Covey faz uma análise muito superficial aqui. Talvez alguém que é da área vai falar, mas não tem nada a ver isso aí, professor Piscine. Realmente não tem nada a ver, não é algo totalmente aceito pela comunidade científica no sentido de, não, nós aceitamos que todo ser humano é determinado pela sociedade. Não, tem psicólogos que trabalham com uma outra vertente. Mas é importante deixar a visão que ele coloca aqui. Ele quer dizer o seguinte, que a maioria das pessoas é determinada pelo seu ambiente, pela sua genética e pelo seu psiquismo. Como que significa isso? Então ele vai dar ali, mostrar exemplos históricos de como que a psicologia comportamental coloca que o indivíduo ele não tem a capacidade de determinar por si mesmo. Então, por exemplo, se a genética influencia na forma como você influencia, mas o Stephen Covey vai falar, ela não determina, ela influencia, mas não determina. O seu psíquico influencia, mas não determina. E o ambiente vai influenciar, mas não vai determinar. Ele vai trabalhar com estímulo e resposta, que faz parte daqueles experimentos do Pavlov, do cão de Pavlov. Então o que quer dizer com isso? Para deixar claro aqui, né? Porque para ficar meio confuso. Você, por exemplo, você é uma pessoa que você nasceu e você nasceu numa determinada família e essa família sempre coloca você para baixo. Não, você é um inútil, você nunca vai conseguir nada, você é tranqueira, você é uma porcaria. Determinismo ambiental. O ambiente está determinando quem você é. Se você como pessoa chega e fala o seguinte, cara, eu não sou nada, eu sou uma ameba. A minha família tá falando que eu sou uma ameba, que eu sou inútil. Se você aceita isso pra você, você foi determinado pelo seu ambiente, você foi condicionado pelo ambiente. Você aceitou aquilo que o seu ambiente impôs pra você. O Stephen Covey vai falar o seguinte, ele vai trabalhar com a teoria de que entre o estímulo e a resposta, ou seja, o que é o estímulo? Aqui, a sua família falando, você não presta, você é tranqueira. Isso aqui é muito importante, tá, pessoal? Tô dando esse exemplo aqui com muito cuidado e com muita seriedade, porque eu sei que acontece isso com as pessoas. Eu não tô fazendo brincadeiras. Volta e meia eu faço brincadeiras aqui no Piscinecast, mas isso aqui é muito sério. Então,
Isso aqui não é só familiar, pessoas à sua volta, cônjuges, seja o que for, tá? Então ele tá mandando isso pra você. Se você aceita, tal, o Stephen Covey vai falar que não, entre o estímulo, ou seja, a pessoa falando você não presta, você é à toa, e a sua resposta, que é como você age, existe a liberdade de escolha do ser humano. Você pode pegar esse ambiente que você tá e falar, cara, eu não vou conseguir. E murchar. Ou você pode pegar esse ambiente que você está e falar, não, eu vou mudar. Sai fora, eu não vou aguentar isso aqui. Eu não sou isso que eles estão falando que eu sou. Eu não sou desse jeito que eles estão falando que eu sou. Eu não sou dessa forma que eles estão falando. Eu me vejo uma pessoa melhor. O Stephen coloca dessa forma, parece muito simples. Só que para fazer isso, agora tem muitos comentários meus, tá? Para fazer isso, você tem que ter uma resiliência, uma força interna muito grande. Por quê? Porque uma coisa é eu falar, por exemplo, eu, Leandro, criado numa família, eu fui criado, minha mãe sempre me deu suporte, eu nunca escutei isso da minha mãe. Assim, a gente teve nossas dificuldades materiais, mas assim, a minha mãe nunca falou pra mim, você nunca vai conseguir. Ela nunca falou isso pra mim. Então eu cresci num ambiente de fortalecimento. Agora imagine se desde... É fácil pra mim falar assim, por exemplo, hoje se alguém fala, ô Leandro, você é uma ameba. Eu falo, eu nem dou ouvido pra um cara desse. Porque eu sei do meu potencial, mas eu já tenho uma construção histórica. O Leandro vem com uma bagagem social, emocional, histórica que me blinda diante disso. Agora você imagina desde criança, a pessoa escutando, você não presta, você é tranqueira, você não vai pra frente, você não devia ter tido você, toda essa coisa. É difícil pra pessoa sair disso. Mas o Stephen Covey vai falar, é possível. É possível. E aqui, mais uma vez, falando com muito cuidado, tá? Eu não quero que você se torture, não quero que você fique criando soluções mágicas na sua cabeça, mas é possível sair disso. E isso vai funcionar no ambiental, no psicológico e no genético. Ah, nossa, eu nasci sem um braço, com uma deficiência. Lógico, ninguém tá falando que você vai conseguir fazer... Vai conseguir, por exemplo, você tá sem o braço esquerdo. Ninguém tá falando que você vai escrever com a mão esquerda. Impossível, você não tem o braço esquerdo. Entendeu? Não dá. Mas você pode usar o direito para escrever. Você tá entendendo? Eu tô dando aqui um exemplo muito bobinho, muito banal para te mostrar as possibilidades. Ah, mas é muito difícil. Lógico que é muito difícil. Vai exigir muito de você. É lógico que vai exigir muito de você. Ninguém tá falando que não vai exigir e ninguém tá falando que é difícil. Mas o que eu tô mostrando pra você é que você tem... isso aqui é muito... Eu peguei muito do Stephen Covey disso. Ou você aceita e fala, não, é isso mesmo, cara, você quer saber? Nem vou lutar. Eu já aceitei que eu sou... Que eu não, a vida não é pra mim, que não tem jeito, eu não vou conseguir. Ou você vai fazer o máximo pra desenvolver a sua resiliência, a sua proatividade. Esses termos são muito importantes, tá? Por mais que tenham banalizado resiliência e proatividade, eles são termos importantes para você assumir para sua vida e desenvolver uma força para você conseguir vencer as dificuldades. Isso é muito importante. O que ele vai usar como exemplo para dar isso aqui? Ele vai usar a história do Viktor Frankl, naquele livro O Sentido da Vida. O que aconteceu com o Viktor Frankl? Dando um exemplo, nós temos Psinecast sobre isso. Procura aqui, tá? O Sentido da Vida, do Viktor Frankl. Procura. Viktor Frankl é F-R-A-N-K-L. Frankl, tá? Ele foi um psicólogo judeu que ficou preso num campo de concentração, passou privações alimentares, teve tortura psicológica, e ele desenvolveu uma força interna para conseguir sobreviver a tudo aquilo e contar a história dele e viver uma vida normal. E ele vai usar a história do Viktor Frankl, que eu recomendo que você ouça o Psinecast sobre o sentido da vida, tem aqui, tá? E vale a pena, porque essa história mostra muito que entre o estímulo e a resposta tem a sua decisão como pessoa. E você tem que se ver nesse meio. A pergunta que você tem que ter quando você observa a sua vida é: o que o meu meio, o que a minha genética, o que a minha mente está querendo me condicionar? O que ela está querendo me condicionar? Se veja assim,
sabe? Autoconsciência, tem autoconsciência disso. Como que é o seu meio? O seu meio estimula você? Você tem que observar isso, cara. Às vezes você vai falar, cara, pô, Priscila, você acabou de falar isso aí, cara, sabe o que eu percebi? As pessoas ao meu redor, elas não me apoiam. Eu não tô falando pra você odiar as pessoas, eu acho que tudo pode ser resolvido com carinho. E muito difícil, mas é possível sim. Não tô falando pra você odiar, mas pra você entrar no ouvido e sair pelo outro. Entendeu? Não assumir mais, não pegar pra você, não aceitar como uma verdade na sua vida. Uma coisa que eu aprendi, e é uma coisa assim que eu aprendi a dar respostas. Então se alguém fala assim, Leandro, você não vai conseguir, dependendo da coisa assim, Leandro, você não vai conseguir, tipo, eu dou uma risadinha na cara da pessoa, ou eu falo alguma coisa tipo, fala por você, entendeu? É uma maneira que eu tenho pra lidar comigo mesmo. A gente tem recursos psicológicos pra lidar. Tá? Você tem que aprender a ter esses recursos psicológicos para lidar com as situações. Que é um exemplo muito bacana disso, o tênis. Eu uso muito exemplo de tênis aqui, né? O tênis, eu vejo assim os comentários, eu assisto muito o pessoal ali, o Meligene, o Fernando Nardini comentando sobre tênis quando eu assisto, e eles falam desse processo mental do tenista. Muitas vezes o tenista ele não aceita que ele vai vencer. E aí o comentarista fala, ele não tá com confiança. E aí o que ele faz? Ele começa a ter conversa. Tem tenista que fala sozinho, tem tenista que xinga, tem tenista que bate a raquete. Ele vai procurar mecanismos para poder mudar a sua forma mental. Recentemente uma tenista italiana, até o pessoal tava frisando, ela começou a rir. Todo mundo falou, por que ela tá rindo? Foi uma forma que ela teve de conseguir mudar a mente dela. Você tem que procurar recursos mentais, estratégias mentais para lidar com as situações. Tá vendo que você tá pra baixo? Cara, eu tô vendo que eu tô pra... Digamos eu tô vendo que eu tô pra... Leandro, vamos pôr pra cima, cara. Levanta, vai lá, toma um café, faz alguma coisa, vai lá na rua, vai pegar... Você entende? Pra você dar aquele start. Isso vale pra tudo. Pega as situações que são difíceis na sua vida e começa a criar recursos mentais pra lidar com elas. Lógico, eu não estou falando isso aqui como uma receita mágica, mas é um caminho. Então, quando você tem, por exemplo, um ambiente que está te atrapalhando, aprender a lidar com aquele ambiente, criando uma estratégia mental. Eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo. Por exemplo, você tem geneticamente, você tem uma deficiência. Isso chateia você. Isso chateia. Às vezes você está assim, tipo, cara, que droga. Sei lá, eu não tenho braço, eu queria ter todos os braços, tal. E é normal, pessoal. A pessoa vai, às vezes, ficar chateada. Algumas pessoas, não estou falando todos, tem gente que lida muito bem. Muito, muito bem. Uma vez eu atendi um aluno, ele falou para mim, professor, eu sou deficiente. Eu sou deficiente e tal, tenho uma deficiência de fala, tal, não sei o que, mas eu estou estudando, tal. Falei, cara, como que você lida com isso? É a primeira pergunta que eu faço para a pessoa. É a primeira pergunta que eu faço para a pessoa. Por quê? Porque eu quero saber de dentro dela como que ela se vê. Ele falou, professor, olha, eu sei das minhas limitações, eu sei do que eu tenho, eu sei do que eu sou capaz, e é isso que eu estou fazendo. Eu falei, beleza, então você vai fazer isso, isso, isso aqui. Tenha consciência das suas coisas, mas não deixe que isso coloque você para baixo. Entendeu? Não deixe que isso coloque você para baixo. Você vai olhar e falar, você vê eu aqui, uso óculos. Agora eu estou usando lente, volta e meia vocês me veem de lente. Uso óculos. Isso aqui pra mim é tranquilo, porque socialmente o óculos as pessoas usam, mas eu poderia tipo, que droga, né? Putz, eu uso óculos. Que droga, não vou conseguir porque eu uso óculos. Você entende? Eu não deixo que essas coisas me abatam. Eu não deixo que essas coisas me deixem pra baixo. Isso são coisas que você vai aprendendo a lidar. Qual que é a vozinha que tá na sua cabeça? Porque essa vozinha vai ficar batendo. Ela vai falar, será que você consegue mesmo? Será que você será que você é capaz? Para com isso, ninguém vai prestar atenção em você. Isso é você mesmo falando consigo. Isso é construído, é sua psicologia, seu psiquismo. Você tem que lidar com ele também. Fala, cala a boca. Pra você ver, fala, cala a boca. E faz o que você tem que fazer. Estratégias para lidar com essa vozinha mental. E não aceitar esse estímulo como sendo um estímulo que vai determinar quem você é. Isso eu tô falando de coisas ruins, estímulos ruins. Ficou claro essa parte? Tá, se não ficou, depois você manda um e-mail pra mim, tá? Tem um e-mail na descrição, tem um comentário do YouTube que você pode deixar também, tá? Mas eu acho que ficou bem claro isso aqui. Olha o que ele segue falando. Vontade independente
a capacidade de agir conforme manda a autoconsciência, livre de qualquer influência. A vontade independente é isso. Agir conforme a autoconsciência, livre de qualquer influência. Você vai decidir. É lógico, né? Alguém aqui tem uma visão mais social, no sentido de influência social, daquela coisa de que nós não somos nada, a sociedade influencia que nós somos. Vai falar assim, mas de qualquer forma não há essa independência, sempre vai depender da sociedade. Pode ser que seja, pode ser, mas você ainda tem um livre-arbítrio para determinar como você vai agir, conforme a bagagem histórica que você possui. Você tem ainda essa possibilidade. Eu acredito em liberdade individual. Tá? Eu acredito sim na influência social, mas eu acredito que existe também uma liberdade individual. Meio contraditório, mas eu estou desenvolvendo melhor essa teoria. E eu acredito que você tem as suas escolhas e você pode aceitar ser influenciado por coisas ruins ou positivas ou não. Mas você tem que tomar consciência disso. Enquanto você não toma consciência disso, você não vai provocar uma melhora. Sem consciência, não. Imagina o seguinte, você acorda todo dia, tem uma goteira no seu teto. Todo dia. Você tem uma goteira no seu teto. Todo dia você acorda com o rosto molhado. Meu Deus, eu acordei com o rosto molhado. Todo dia você acorda com o rosto molhado. Você não sabe como resolver aquilo, a cabeça, tudo, porque tem uma goteira. Você não vai resolver o problema se você não souber que tem uma goteira. Até que um dia você olha e fala, meu Deus, eu acordo com o rosto molhado porque tem uma goteira no meu teto. Você tapa o furo e você acorda com o rosto seco. Professor, mas que exemplo idiota. É um exemplo mais bobo para você entender como que funciona as coisas quando você não tem consciência delas. Às vezes você está caindo no mesmo erro, porque você não desenvolveu a consciência da dificuldade. Olha só, seguindo aqui o que ele fala. Podemos fazer novos programas para nós, programas mentais, graças aos dons únicos mencionados, próprios dos seres humanos e completamente separados de instinto e treinamento. Ele vai estar querendo dizer aqui. Isso aqui é uma parte que ele fala o seguinte, olha, você tem a sua mente, você tem o livre arbítrio para fazer as suas decisões. Você não é só instinto, você não é só algo que foi treinado, mais uma vez mencionando a psicologia pavloviana. Você não é só isso, você não é só determinado pelo seu meio, você tem escolha, porque você como ser humano tem dons únicos que só você é capaz para poder mencionar, para poder melhorar. E aí vem um fator importante. Aqui vem uma coisa importante para quem desenvolveu uma boa fé e uma boa religião. Não só de falar, eu frequento tal igreja, que você tenha fé e religião de fato. Nesse aspecto pode ter uma ajuda muito favorável para você. Nesse aspecto, sim. Nesse aspecto, você pode ter uma fé que vai ajudar você a desenvolver melhor essas áreas. Não estou falando que quem é ateu não vai ter nada disso. Tá? Você também pode, através da sua própria psicologia, através da sua autoconsciência, se desenvolver. Quando você tem uma fé religiosa bem trabalhada, não bitolada ou algo que gere um aprisionamento, mas livre, uma fé livre, você consegue lidar melhor com isso. Porque você tem a religião, você tem a crença em Deus, um ser maior que vai dar suporte para você. Isso é muito bom. Isso é muito bom. Certo? Então vamos na segunda parte desse livro, que ele fala o quê? Definindo a proatividade. O que é proatividade? Então vamos lá. Nosso comportamento resulta de decisões tomadas, não das condições externas. Ponto. Aprenda, e aqui ele vai ser muito incisivo, nós já falamos isso nos capítulos anteriores. Ele fala o seguinte: a decisão é sua. Isso é a visão do Stephen Covey. Não é alguém que determinou, não. Você que tem a decisão e você tem que ser responsável pelas decisões que você toma. Então, a partir disso, você tem que começar a ser responsável pelas coisas que você decide. Se você está num determinado momento, alguma coisa assim, você tem que olhar e falar, cara, parte disso está da decisão minha de estar aqui hoje, de estar fazendo isso, de ter escolhido fazer isso. E você vai ter que assumir isso para você, assumir essa bronca. Assume essa bronca. Volta e meia eu tô aqui envolto em alguns problemas
Eu falo, pô, mas eu que escolhi fazer isso aqui, cara. Isso aqui não foi alguém que me obrigou. Esse trabalho, por exemplo, digamos que um dia eu chego, pô, mas eu tô com preguiça de fazer o Piscinecast. Mas ninguém me obrigou. Eu escolhi fazer. Então eu vou assumir responsabilidade pelo que eu escolhi fazer. Seguindo aqui, olha o que ele coloca, ó. Pessoas superprodutivas acostumam-se com a responsabilidade. Não colocam a culpa por seu comportamento em circunstâncias, condições ou condicionamentos. Ou seja, uma pessoa que ela é produtiva, ela não vai ficar arrumando desculpas. Veja só, o Stephen Covey está escrevendo esse livro, início agora dos anos 2000, uma segunda edição, né? Uma edição atualizada. Esse é um livro dos anos 90. Hoje em dia, na questão de ser produtivo, nós estamos aprendendo muita coisa, com questão de burnout, todos esses problemas psicológicos. É importante a gente saber separar aqui. Uma pessoa super produtiva, aquela pessoa que faz, que ela está em alto nível, ela muitas vezes ela consegue fazer isso aqui. Ela está simplesmente preocupada em agir. Isso vai no momento que você está. É importante deixar isso claro aqui. Qual que é o seu momento agora? Talvez o seu momento agora seja um momento de, cara, dar uma desopilada, de não estar na produtividade. Ou talvez você fale o seguinte, olha, professor Piscini, eu tô num momento que eu tô muito vagal. Lembra dessa, vagal? Eu tô muito vagal, eu não faço nada, eu tô à toa, eu preciso aumentar minha produtividade. Então você tem que começar a pegar a responsabilidade para si mesmo. E aí vem todas aquelas coisas. E aqui também eu tenho outro ponto. Eu falo bastante isso aqui. Ah, mas a minha vida é difícil. Eu vou falar, beleza. Ah, mas a minha condição financeira, a minha condição atualmente está complicada. Beleza. Ah, mas todos os fatores externos. Você tem vários fatores externos que atrapalham você. Eu vou dizer, ok, beleza, cara. Eu tô com você, eu concordo com você. Eu tô aí pra falar, realmente você tem problema. Só que focalizar no problema não vai fazer você resolver o que você precisa resolver. Não vai tornar você produtivo. Você pode ficar o dia inteiro reclamando. Minha vida é difícil, mas que droga, ninguém me ajuda, as pessoas só me põem para baixo, não tenho uma condição ideal. Pode, mas não vai resolver o problema. Significa que você está errado? Não. Significa que talvez você não esteja aguentando mais e está saturado. Pode acontecer. Mas uma coisa é certa, isso não resolve o problema. Isso não resolve os problemas da sua vida. Ponto. E aqui não há discussão. Entendeu? Aqui não há discussão. Enquanto você ficar culpando fora o outro, tudo coisas de fora que ele coloca aqui, ou seja, são esses fatores externos, enquanto você for uma pessoa reativa, você fica reagindo a fatores externos, você não assume a responsabilidade e você não procura mudar. Ah, você vai falar o seguinte, professor Piscini, mas é difícil. Lógico que é difícil. Eu estou falando aqui para você, desde o começo desse livro, ele não propõe respostas rápidas. Vai exigir muito de você. E dependendo do momento que você está na sua vida, onde tem mais pressão, talvez exija mais ainda. Porém, você tem duas opções. Ou você larga a mão e fala, quer saber? Não vou fazer o que eu quero fazer, ou fazer isso aqui. Você larga a mão, ou você assume e fala, não, eu vou resolver isso aqui e vou para cima. Não tem jeito. Não tem jeito, você entende? Não tem jeito. Na minha visão priorize a sua saúde. Mas tem gente que vai embora mesmo assim, você entende? É muito complicado hoje em dia falar em produtividade. O que tem que ficar claro para você é o seguinte: reclamar da sua situação e observar isso não resolve o seu problema. Não vai resolver. Olha o que ele coloca. As pessoas reativas são afetadas somente pelo ambiente físico, social e psicológico. Ou seja, você reage a tudo que vem de fora. Você está reagindo, você não tem domínio da sua vida. Você fica reagindo. Ah, minha condição de vida está ruim. Ah, mas me põe para baixo. Nossa, eu fico mais para baixo. Você vai reagindo. Surgiu um problema agora para resolver. Você reage. Alguém falou, vai lá pagar a conta. E você vai. Você nunca tem o domínio. Você nunca consegue tomar a frente. Você nunca tem uma vontade, com V maiúsculo, para fazer as coisas que precisam. Então você só fica reagindo. Reagindo. Olha o que ele diz dos proativos, né? Que a gente está definindo proatividade. Os proativos continuam sendo influenciados por estímulos externos, sejam esses sociais, físicos ou psicológicos, mas
A resposta aos estímulos, consciente ou inconsciente, é uma escolha ou resposta baseada em valores. Ou seja, o proativo, ele não vai reagir pelo momento. Mais uma vez o exemplo. Vamos dizer, um exemplo maluco drástico. Vou dizer sempre aqui do professor Piscine. Minha casa tá pegando fogo, reativo. Cara, vou correndo agora pegar e jogar um balde. O proativo não. O proativo ele já ficou ligado, porque a casa não pegou fogo do nada. O proativo é aquele cara que falou, opa, peraí, deixei o ferro ligado. Vai lá e desliga o ferro. Ele tá agindo antes. Entendeu? Ele tem ainda os fatores externos agindo, mas ele tá com base nos valores dele, naquilo que ele construiu dentro de si, lembra lá? Do círculo interno, do círculo íntimo que você vai desenvolvendo, das suas crenças e dos seus valores. Com base nisso, ele vai tomando a frente. Então, por exemplo, você chegou e definiu um objetivo na sua vida. Meu objetivo é agora terminar a minha faculdade. Vai surgir diversos problemas, diversos estímulos externos, sociais e físicos. Vai ter gente que vai vir para você e falar, cara, preciso que você, sei lá, você vai ter que ir lá pagar a conta de água. Por exemplo, você vai falar, não, beleza, vou pagar a conta de água. Para quando que é o vencimento? Ah, é para amanhã. Tem gente que bota pilha. Tem gente que assim, a conta é para vencer daqui, por exemplo, daqui 15 dias. Tudo bem, você tem que pagar adiantado é melhor, mas a conta dá pra ver se 15 dias o cara tá pilhando o outro. Vai pagar logo, mas mas daqui 15 dias. A pessoa proativa, ela vai falar, não, beleza, eu tenho que pagar a conta de água pra quando o vencimento? Pra daqui semana que vem. Então beleza, já vou me agendar, mas eu vou fazer o que eu tenho que fazer. Eu tenho que estudar pra minha faculdade. Entendeu? Ele tá conseguindo definir as suas prioridades, ele não está agindo de uma maneira reativa àquilo que acontece. Ah, tem prova amanhã, aí a pessoa estuda. Ah, a conta de água vence amanhã, aí a pessoa paga. Ah, você vai reprovar se você não for assinar um documento, aí a pessoa vai assinar o documento. Tudo de última hora, as coisas vão acontecendo, vão pressionando, aí que ela vai, porque ela não faz antes, ela não tem proatividade. Entendeu? Essa é a grande diferença entre uma pessoa reativa e uma pessoa proativa. Ela sabe aquele dito popular, bateu água na bunda, a pessoa se movimenta, uma coisa assim, né? Esse é o reativo, deixando sempre para a última hora. Não tem problema, mais uma vez, não tem problema se você quer ser assim. Eu acredito que quem está ouvindo esse Piscinecast talvez esteja fazendo uma reflexão agora e falando, cara, eu não quero ser assim. Eu às vezes sou assim e isso me deixa mal. Já conversei com pessoas que falou, eu falei até com uma pessoa, né? As pessoas ficam bravas comigo. Não fica bravo, mas eles falam, pô, professor, você vai atender e fala isso? Eu falo, olha, uma vez eu atendi uma pessoa, a pessoa falou, mas eu faço tudo de última hora. Eu falei, tá funcionando? Tá. Eu falei, mas qual o problema então? A pessoa falou, mas professor, você fala de produtividade? Eu falo de produtividade. Mas eu falo principalmente de você fazer aquilo que você quer. Se a sua vida, se você fala, olha, professor Piscine, eu sou desse jeito aí, paga a conta na última hora, deixa as coisas pra depois, e às vezes acaba a gasolina do meu carro aí que eu saio empurrando até o posto pra pôr gasolina, mas eu tô vivendo bem assim, tô tranquilo. Cara, parabéns, bicho. Eu não vou dizer pra você como você deve viver a sua vida, mas se você está ouvindo e falou, não, professor, eu quero mudar, eu não quero ser assim, isso me deixa mal, isso me angustia, então você tem que ser proativo. E para você ser proativo, você vai ter que construir primeiro esses valores de proatividade. Porque aqui o Stephen Covey está definindo ainda o que são esses valores de proatividade. Nós só vamos saber disso à medida que a gente for caminhando nos 7 hábitos. Seguindo, olha o que ele fala aqui, ó. Mas uma pessoa só pode dizer eu escolho isso quando se torna capaz de dizer sou o que sou hoje por causa das escolhas que fiz ontem. Você só consegue fazer escolhas na sua vida quando você assume responsabilidade por tudo que você fez. Assumir a responsabilidade não significa dizer que tudo o que aconteceu na sua vida é culpa sua. Não é isso. Tô querendo que você carregue um fardo, um peso e comece a se culpar por coisas que talvez não tenha nada a ver. Não é isso que eu tô querendo dizer aqui. É você aprender a pegar a responsabilidade para você. Onde você tá na sua vida hoje? Tô fazendo isso aqui. Olha, grande parte do que você tá hoje são das escolhas que você fez. Professor Piscine, mas não foi não. Porque lá atrás
falaram pra mim que não era nada, e hoje eu tô aqui porque eu nunca acreditei em mim. Mas lá atrás você fez uma escolha. A escolha que você fez foi dar ouvidos àquelas pessoas. Talvez você fale, poxa, mas eu não tinha essa informação que você está me dando agora, professor Piscini, que eu poderia ter dito não. Tudo bem, mas agora você tem que olhar isso e falar, caramba, lá atrás eu dei ouvidos, mas agora eu não dou mais ouvidos a esse tipo de pessoa. Você tem que olhar para trás e falar, sim, lá atrás eu tive uma parte nisso. Talvez não tenha sido culpa minha, talvez faltou mais informação, mas eu esqueço. E também não é para você ficar preso ao passado, você vai olhar e falar, cara, lá fiz isso, agora eu vou mudar. Porque se você não observa, se você fica culpando os outros, você não muda. E se você não muda, você fica na mesma. Se você não olha pra trás e fica, não, a culpa foi dos outros, porque o cara fez isso, porque fizeram isso comigo, porque me passaram a perna, eu fui um coitado. Beleza, e como que você vai mudar? Não, eu só tenho que ficar longe dessas pessoas. Então tá, não vai haver mudança na sua vida. Você vai ter que olhar pra trás e pegar uma parte pra você. Mais uma vez, não é culpa, não é pra carregar fardo, não é pra se martirizar. É pra olhar e falar, caramba, lá atrás eu dei ouvidos, eu não devia ter feito isso. E sempre com tranquilidade. Se você cometeu alguma coisa atrás que você hoje tá pagando preço de alguma forma, não fica se martirizando. Olha e fala, caramba, eu não tive uma decisão boa. Naquela situação, eu fui um imbecil. Não tem problema você falar isso. Hoje, você pode olhar para si mesmo e falar, hoje eu não penso mais daquele jeito. Hoje eu não faço mais o que eu fiz. E hoje eu quero ser uma pessoa diferente. Se lá atrás eu fiz aquilo, hoje eu não quero fazer de novo. E cara, fique leve com isso. Fique leve, fala, putz, você não é obrigado a saber tudo. Quantas pessoas tomam decisões erradas por não terem informações? Ou por num momento não saber tomar, por, sei lá, não estar no momento de aprender determinada lição da vida. Um monte de coisa. Um monte de coisa. Volta e meia me pego pensando em coisa aqui que eu tenho que ficar falando assim, Leandro, esquece isso, cara. Esquece. Passado é passado. Até falo pro pessoal, né? Eu tenho sorte de ter tenho poucos amigos, mas já amigos que eu conheço faz tempo. E eu tava até comentando isso com a minha esposa, assim. Eu não tenho problema com nostalgia. Eu gosto, sabe, de coisa do passado, mas eu fico feliz de não ter que ficar só vivendo de passado. Eu não gosto muito, às vezes, quando encontro amigos, alguém fala assim, você lembra daquela época? Ai, tá, assim, legal, foi bacana, mas já foi, entendeu? Já foi. Eu quero presente e ir pra frente, cara. Quero falar de agora. Se eu encontro um amigo meu antigo, eu não vou ficar falando, cara, não lembro daquele tempo da escola. Tem quem curte, tá? Só tô falando eu sou assim. Eu chego e falo, cara, o que você tá fazendo? Como é que tá? Putz, bacana, hein? Você tá... Entendeu? Vambora. Não vou ficar, cara. São coisas que deixam muitas vezes as pessoas presas. Passado deixa muitas pessoas presas. Se liberta disso, larga a mão. Entendeu? Olha lá e fala, putz, sabe, tem gente que fica remoendo. Nossa, eu devia ter falado aquilo pro ciclano, a pessoa já até morreu. Esquece, cara, fala, ó, naquela época você era diferente, aquilo aconteceu no passado, se concentra agora em você agora. Em que você mudou, o que você está aprendendo agora. E a partir daqui, o caminho que você vai construir para sua vida. Acabou. Entendeu? Acabou. Eu escolho isso. Olha o que ele coloca. Você só pode dizer eu escolho isso quando você se torna capaz de dizer sou o que sou hoje por causa das escolhas que fiz ontem. Você pode falar eu fui um imbecil no passado, mas eu aprendi para não ser de novo. Lá atrás eu não fui um imbecil, mas eu fui muito ingênuo e acreditei em pessoas que eu não deveria ter acreditado. Mas hoje eu não caio mais nessa. Sou diferente. A culpa não é do fulano, do ciclano. Ah, professor, mas o que é? Então significa que eu vou eximir a culpa das pessoas? Não, cara. Significa que se você ficar preso nisso, a vida não anda. Se você ficar pensando, puxa, mas aquele cara, hein? Pô, mas aquela pessoa, aquela mulher, hein? Nossa, mas o que fez com a minha vida? Acaba... Sabe, você fica aquelas pessoas que ficam remoendo e a coisa não anda. A coisa não anda. Esquece isso. Esquece. Entendeu? Esquece. Olha o que ele diz aqui. Isso aqui é uma frase até famosa. Muitas pessoas colocam do Stephen Covey essa frase aqui. Não é o que acontece que nos magoa, mas a resposta que damos ao episódio. Não é o que acontece, cara. Alguém pode chegar hoje pra você e falar assim... pô, você é um otário, hein? do seu trabalho. Do nada, alguém chegou, você é um otário. Aí você pode
Por que o cara me chamou de otário? Pô, quem que esse cara pensa que é e tal? E aquilo vai ficar na sua cabeça o dia inteiro. Entendeu? Vai ficar na sua cabeça o dia inteiro. Você vai dormir pensando, pô, o cara me chamou de otário hoje, devia ter falado que ele que era otário. Não, mas amanhã ele vai ver, vou chegar lá. Então o cara já tá criando toda a situação, né? Eu costumo fazer isso. Eu já corto, já. Vejo que eu tô indo, vejo que eu tô viajando demais na história, já corto. O que acontece? O ideal é tipo assim. Lógico que dá aqui idealizar uma situação. É muito difícil ser desse jeito que eu vou falar, mas é como nós temos que treinar. Alguém chega e fala, ô, você é um otário, hein? Você tem que falar, por que esse cara falou isso aí? Nossa, bicho tá doido, hein? Foi, acabou, entendeu? Acabou, foi. Sei lá, deixa o cara falando sozinho. Se concentra em outra coisa, entendeu? Muito cuidado com a resposta emocional que você dá às coisas em determinado momento. Porque aquilo pode deixar você preso. Aprenda a avaliar o que está acontecendo. Difícil? Lógico que é muito difícil. Ser muito racional é difícil? Lógico que é. Para algumas pessoas é mais fácil, mas para a grande maioria é muito difícil. Mas é um treinamento e um exercício que vale a pena. Pega na hora, que sentimento que isso me gerou? Entendeu? Que sentimento que isso me gerou agora? Tal, putz, fiquei mal. Então, peraí. Não posso ficar preso a isso. Então, vou embora. Ou se não, tem gente, se você é daqueles que precisa resolver na hora já resolve. Ô, cara, peraí, volta aqui. Por que você me chamou de otário? Ah, porque você fez tal coisa. Ah, não, isso é um mal entendido. E já resolve, cara. Já resolve. Tenta resolver na hora, tá? Tenta resolver na hora. Tenta já falando, não, vamos conversar aqui agora. Porque a coisa já acontece. Só que tem pessoas também que precisam de tempo. O cara, se ele fica muito nervoso na hora, ele dá uma resposta mais agressiva. Descubra qual que é o seu jeito. Tá? Se você precisa ter tempo para falar ou se você precisa falar na hora. Eu sou do tipo que eu preciso resolver na hora. Mas tem gente que se fala na hora já fala o que não deve, então é melhor ele se afastar, dar um tempinho, depois ele pega e conversa. Ô, por que você vai no outro dia ou uma semana depois? Ô, semana passada você me chamou de otário, por quê? Aí a pessoa vai falar. A pessoa vai falar e você vai conseguir resolver. Mas não deixa que essas coisas fiquem, sabe? Coisas que fiquem travando, entrelaçando na sua mente e fazem com que você não progrida. Pequenas coisas que acontecem na sua vida. Coisas que às vezes são bobas para algumas pessoas. Eu já falei, assisto muito aquele... Assistia, né? Mas é que são episódios que ficam na minha mente do Quilos Mortais lá. E é My 600 Libs. Acho que é isso em inglês. E aí o volta e meia tinha muita gente assim, das pessoas obesas que estavam fazendo o tratamento, que elas falavam, olha, eu fui muito assediado em casa pelos meus pais, pela minha mãe, pelo meu pai. E era muito comum que aí o doutor falava, olha, procura o terapeuta falava, olha, você vai ter que confrontar isso. Aí muitas dessas vezes a câmera filmando, lógico, né, confrontando os pais, falando, pô, você na minha infância, você me assediou, assédio psicológico que eu digo. E aí eu fiquei mal. Aí muitos pais falam assim, pô, mas eu não sabia que estava fazendo isso. Eu não sabia que você se sentia assim. Eu não sabia se aquilo que eu estava fazendo ia te deixar como você está hoje, né? Aí com 200, 300 quilos, né? Parado na cama. Conversar. Né? Falar a verdade. Conversar. Se expor. Falar assim, cara, eu não curti o que foi feito aquilo lá. Entendeu? Eu não gostei da forma como foi feita. E foi. Entendeu? Só coloca pra fora e foi. Entendeu? A pessoa precisa saber o que aconteceu. E só saber o que aconteceu. Né? Sem ficar gerando conversa e toda aquela coisa. Ah, mas não foi minha intenção. Não, eu só... Você entende? A comunicação é uma coisa que vai se desenvolvendo. Mais pra frente, nos hábitos do Stephen Covey, nós vamos falar de comunicação. Seria inevitável ele falar de comunicação, porque é um fator primordial da nossa relação humana. Aprender a se comunicar, aprender a falar. E preste atenção, eu tô falando aqui com você sobre esse livro do Covey, os 7 hábitos das pessoas altamente eficazes. Eu tô aqui também como aprendiz, né? Você vê, eu já li o livro há um tempo, retomando aqui a leitura para passar para você, passando parte da leitura, pegando muita coisa que eu mudei e muita coisa que eu não mudei, porque é muito difícil, principalmente em relações afetivas e emocionais. Exige uma tenacidade maior para poder lidar com as pessoas e
Mas são situações que a gente tem que olhar e falar, cara, olha, isso aqui é um aprendizado muito importante que eu preciso fazer. Até vale a pena, depois, se você tiver tempo, lógico, né, futuramente, por esse Psinecast para ouvir de novo, vale a pena para retomar esses temas, tá? Uma, 2 vezes para retomar esses temas. Então, uma vez que nós definimos aí a proatividade, falamos do que é o estímulo, a resposta, o que é o determinismo, vamos agora na tomada de iniciativa. Como que você se torna essa pessoa proativa? Porque, então, uma pessoa proativa é aquela pessoa que ela faz as suas ações, ela realiza as ações a partir dos valores que ela constrói para si mesma. Ela não é reativa, ela não reage ao ambiente, ela tem o domínio da sua própria vida. E como que se toma essa iniciativa? O Stephen Covey vai falar o seguinte, olha. Muita gente espera que algo aconteça, ou que alguém tome conta dela. Mas as pessoas que acabam conseguindo os melhores empregos são os proativos, que apresentam soluções para os problemas e não mais problemas, que aproveitam a iniciativa para fazer tudo o que é preciso, em harmonia com seus princípios, para que as tarefas sejam cumpridas. Resumindo, o proativo não reclama, ele faz. Ele faz, cara, ele resolve, ele não fica trazendo problema, ele não fica acumulando problema. Se tem uma coisa na vida dele, ele não vai ficar ali tipo, ah não, olha, é por culpa disso, por culpa daquilo. Ele não fica choramingando. Com muito cuidado eu tô falando isso aqui. Não tô falando que, é cheio de mimimi, como todo mundo diz hoje, e as pessoas não têm direito de se expressar. Não tô dizendo isso. Você tem direito de apontar, criticar algo. Você tem direito de fazer isso, natural. Você pode apontar algo que está errado na sociedade que você vive, e isso é essencial, né? Ter um raciocínio crítico, mas em termos da sua própria vida, você tem que resolver as coisas. Então você vai tomar a iniciativa, você vai... não vai esperar que alguém tome conta de você, você vai agir para resolver os seus problemas. Nessa história de esperar que alguém tome conta de você, a coisa não acontece. Você vai terceirizar aquilo que você deveria fazer. O outro tem que fazer para mim. O outro que tem que resolver para mim. Tem gente que talvez fale assim, mas e aí, professor? Mas e quando essa balança desregula, ela desnivela? Desnivela. Ou seja, quando eu faço muito e as pessoas que estão à minha volta não fazem nada. Olha, aí é uma situação para se conversar. Porque você vai acabar aumentando muito a pressão sobre si mesmo. É bom que você seja proativo? É bom que você resolva? Mas você vai perceber na vida que as pessoas se aproveitam de pessoas que são assim. Lógico, se tem alguém que faz, ele não faz, entendeu? Vendo o episódio recente do... Gracie Frank. Eu acho que eu já comentei esse podcast aqui. E aí um episódio era tinha que lavar louça. E o que o cara fazia, o marido da mulher, né? O Robert. Ele falava assim, não, pode deixar que eu lavo a louça amanhã. Mas por que ele falava amanhã? Porque ela não gostava que a louça ficava suja do dia pra noite. Então ela acabava sempre lavando. Então era meio que um truque dele. E tem muita gente que é assim, entendeu? Sabe que tem gente que é proativa. Aí fala, não, eu vou fazer depois. Se fazendo de besta, aí o outro vai lá e faz. São truques e você tem que perceber isso. Nesse episódio específico, né, a amiga dela, né, que é a Frank, ficou falando, não vai lavar não, vai ficar lá. E ficou 1 mês, 2 meses, ficou um tempão lá, uma bandeja suja, porque o cara não lavava pra dar o golpe na mulher, e a mulher não lavava pra obrigar ele a lavar. E o problema tava lá. Serve até de exemplo aqui pro nosso Psinecast. Né? Quantas vezes não acontece isso por falta de comunicação? Mas talvez em alguns momentos você precisa agir dessa forma. Né? Você precisa ter essa persistência de falar, não, eu resolvo, eu já sei que eu sou assim, eu sei que eu sou proativo, só que eu não posso carregar os outros nas costas. Entendeu? Também não é esse o objetivo aqui de quando você toma iniciativa. A iniciativa é para você tomar para não ficar sugando os outros e não depender dos outros, que você faça o que precisa ser feito. E a partir disso você vai desenvolvendo a sua proatividade, à medida que você vai fazendo. Ser uma pessoa proativa e agir de uma maneira ágil e produtiva é um treinamento sério para algumas pessoas. Porque tem pessoas que
deixam pra depois sempre, pra amanhã eu faço, amanhã eu resolvo, não vou fazer isso agora, não quero fazer isso agora, entendeu? O cara deixa de fazer um negócio pra resolver agora pra ficar assistindo televisão. Normal, tá? Normal, isso é muito comum, Uma procrastinação à medida de que a gente não quer resolver os problemas. Você tem que olhar pra isso e falar, putz, olha aí o que eu tô fazendo, hein? Caraca, você vai pensar agora, né? Acabei de ouvir o professor Piscine falando. Talvez agora, nesse exato momento, você esteja ouvindo esse podcast, fazendo uma coisa que não deveria, mas pensando na coisa que você deveria estar fazendo. Aí você fala, pô, professor, você me lembrou disso? Agora é o momento para você agir. Porque proatividade, ser uma pessoa que age e toma iniciativa é treino e você vai treinando constantemente. Agir e agir. Só através da ação que você vai melhorando. Se você ficar varrendo para debaixo do tapete os problemas, as coisas não vão acontecer. As coisas não vão acontecer. Né? E aqui ele vai falar ele vai desenvolver no livro uma linguagem de reativa e uma linguagem proativa, né? Ou como as pessoas se expressam. E isso aqui é uma tabela que tem no livro, eu não vou comentar a tabela, mas é importante deixar claro que pessoas que são reativas, ou seja, aquelas pessoas que elas mais reagem do que agem, elas vão ter um tipo de linguagem onde a culpa não é minha, a culpa é do outro, não vou deixar para fazer depois. São frases muito comuns, né? Se não fosse por culpa do fulano eu não estaria onde eu tô hoje. Se no passado eu tivesse feito... Você entende? Ele tá o tempo inteiro lamuriando. E a pessoa proativa não. A pessoa proativa, poxa, eu fiz uma coisa errada, eu tenho que resolver. Poxa, eu não devia ter feito isso, eu vou resolver isso agora. Então a linguagem vai dizer um pouco também de como você é. É importante você estar atento à sua linguagem. Né? Esse exemplo que eu dei do culpar o outro é um ponto a você ficar atento que pode demonstrar o tipo de perfil que você é. Talvez você, ao final desse Piscinecast aqui, vai chegar à conclusão e falar, não, professor, eu sou bem proativo, eu sou um cara que assume responsabilidade, uma mulher, um cara que assume responsabilidade e eu vou pra cima. Beleza, ótimo. Aí ele vai também definir 2 círculos, o círculo de influência e o círculo de preocupação. Também tem no livro, tá? Vale a pena a leitura dele depois. Lembrando que o link tá embaixo aqui desse Piscinecast, na descrição do episódio no podcast, no YouTube. Você comprando pelo nosso link ajuda o nosso podcast aqui. Muito obrigado. Então, o círculo de influência é o círculo de coisas que você coloca para que você faça. E o círculo de preocupação é aquilo tudo que só preocupa você e você não age. Então você pode criar um círculo de influência, onde você age, você entra em ação, você resolve, ou você pode criar um círculo de preocupação, onde tudo que está dentro desse círculo, ele só gera preocupação para você e você não resolve. Então nesse exato momento, eu chego para você e falo, o que preocupa você? Você vai vir com uma série de coisas. São coisas que estão em aberto que você não resolveu. E que você não deu um primeiro passo. Nem começou a fazer. Quantas pessoas têm preocupação com coisas que nem começou a fazer? Nossa, eu tenho que pagar uma dívida, nunca vou conseguir pagar essa dívida, mas nunca foi lá para a pessoa e falou se podia parcelar, se podia pagar de uma forma diferente, mas aquilo fica preocupando a pessoa. Ela não consegue, ela fala, nossa, se eu não tiver o dinheiro todo, eu tô ferrado. Ou, eu tenho que entregar um relatório para a pessoa, nem falei com a pessoa ainda. Fala com a pessoa, cara. Um projeto, um texto, um artigo, alguma coisa, fala pra pessoa, bicho. Fala lá, tô atrasado, o que eu posso fazer? Posso entregar depois? Às vezes você fala, putz, ainda bem que você tocou no assunto, até esqueci, você vai ter que entregar daqui 1 mês. Um milagre, né? Alguém deve estar falando, Deus te ouça, professor Piscine. Mas muitas vezes isso pode acontecer. Por isso que a comunicação é muito importante. Por isso que se comunicar é muito importante. E agir é muito importante. Se você não age, você fica sobre o círculo da preocupação. E agora, o que eu vou fazer? Será que vai dar certo? Como que eu vou resolver isso? Haja, cara, haja, vai pra cima. Entendeu? Vai resolvendo, vai fazendo do que você tem pra fazer. Vai indo, vai. Se é uma conta, vai pagando aos poucos. Se é falar com alguém, começa conversando com as pessoas aos poucos, mas vai abrindo caminhos na sua vida. Vai abrindo pontos. Não deixa que as coisas se fechem. Sabe uma imagem boa mental para você pensar é alguém assim sendo fechado por uma parede, fechando ela de todos os lados. Não deixe que os problemas façam isso com você. Abra, se expanda,
entendeu? Coloca numa lista tudo de dificuldade que você tem, preocupação. Escreve tudo lá. Preocupações da minha vida você põe. Num canto, numa coluna na esquerda você coloca preocupações. Escreve lá. Isso, um embaixo do outro. Numa coluna da direita você coloca como vou resolver. Aí você coloca um primeiro passo. Tô atrasado com as minhas contas, vou dividir, vou parcelar. Tô brigado com fulano. Vou mandar uma mensagem de desculpas. Eu tenho que resolver aqui na minha casa, o cano tá furado. Vou fazer orçamento com um encanador. Dê primeiros passos para que as coisas destravem. Se as coisas não destravarem, você sempre vai ter a impressão de que as coisas estão fechadas na sua vida. E aí que vem a questão de ser proativo. Agir, estar à frente. E à medida que você agir agora, você vai começar a estar sempre um passo à frente. Você vai começar a olhar as coisas a longo prazo. Você vai olhar e falar, caramba, eu tenho que fazer um negócio daqui a um mês, já vou resolver logo. Eu vou ter que fazer... Você vai começar a ser uma pessoa que adianta. Passos que eu acho que você vai seguir. É um passo que eu segui, tá? Quando eu li esse livro, eu tava bem nessa fase. Primeiro, você vai ser uma pessoa que vai destravar. Você acumulou coisas e problemas, você vai destravando e vai aprendendo a ir destravando. Depois que você aprende a resolver as coisas que estão batendo agora, né? Que estão pressionando você, você vai aprendendo a deixar tudo pronto com antecedência. A ver pra frente. A ficar vendo à frente. E aí você vai estar sempre um passo à frente de tudo. E aí que você vai conseguir manter as coisas agindo e funcionando. E aí você vai sentir a sua vida mais leve. Beleza? Mais uma vez, então, nós estamos aí. Esse aqui é o primeiro hábito, seja proativo, do hábito 1 do livro Os 7 Hábitos das Pessoas Altamente Eficazes. Se você não ouviu o último episódio, já ouça. O próximo episódio vai sair daqui 2 semanas, né? Daqui 2 semanas sai um novo episódio. Se você estiver vendo a gravação, já tiver o outro, já vai pro próximo. Ou se não, você já maratona aí os episódios que já tem, dá para você fazer uma maratona desse livro que vale muito a pena. Tá por aqui, já clica em gostei, compartilha, tá no YouTube, deixa um comentário se você gostou ou não desse Piscinecast, isso ajuda bastante. Tá nas plataformas de podcast, Apple, Google, Spotify, compartilha. Se inscreve no feed para receber meus podcasts, vai lá e põe assinar o feed. E se você estiver no Apple ou no Spotify, no Apple, você pega e dê 5 estrelas lá, fazendo um favor. Isso ajuda o nosso podcast a chegar a mais pessoas. Rapidinho, você foi lá onde está o Piscinecast, vai lá, 5 estrelas. No Spotify está lá embaixo, e no Apple, no Spotify está em cima e no Apple está lá embaixo. Deixa um comentário, professor Piscine, um abraço aqui e tal. Já ajuda bastante no Apple, e no Spotify é só estrela mesmo, tá? Muito obrigado quando você faz isso. E lembrando que esse Piscinecast vem com o suporte do meu curso Método 5. Se você está estudando por uma prova, curso ou faculdade e quer a minha ajuda para estudar do jeito certo, acesse método5.com, 5 o número, método5.com, e descubra como que eu vou ajudar você a estudar do jeito certo para ter mais resultados na sua aprendizagem. Certo? Então é isso, nos vemos num próximo Piscinecast, um abraço e até mais.